O poder do lifting facial no consultório. Como transformar queixas recorrentes em soluções comerciais valiosas para o seu consultório. Eu acho que essa frase, ela de cara, ela já resume o que eu venho trazer de recado para vocês para essa aula. O lifting facial, senhores, a maior queixa estética da face, se vocês derem um Google, um ChatGPT e buscarem qual é a maior queixa estética da face dos pacientes, ela vai ser o rosto derretendo. Então, o rosto derretendo é a maior queixa estética da face. Ou está derretendo na região da zigomática, ou está derretendo na região mandibular, ou está derretendo na região submandibular e pescoço, ou tudo. Enfim, o paciente sempre vem se queixando, essa é a maior queixa, é uma queixa recorrente, e nós transformarmos esse limão em uma limonada é o que tem de melhor para o nosso consultório. Porque uma vez que você tem essa solução disponível, já é uma porta de entrada muito grande para o seu paciente, para aquela pessoa que ficou sabendo que você realiza esse procedimento, que nem é seu paciente ainda, procurar a tua clínica, entender as soluções possíveis para o caso, e aí sim você ter à disposição todas as opções disponíveis, montar um plano de tratamento específico para aquele ou para aquela paciente que vá contemplar a solução que a paciente busca. E na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, não vai ser um único procedimento que vai solucionar o caso da sua paciente. Não vai ser um ultraformer, nem tampouco, né, que é um procedimento minimamente invasivo, por isso que eu falo do ultraformer, nem tampouco uma ritidoplastia, que é uma cirurgia aberta, avançada, né, os dois extremos ali, que vai solucionar o caso da sua paciente. Então, para cada caso, vai ser necessário um plano de tratamento e opções múltiplas de procedimentos para alcançar o máximo de resultado. Portanto, o derretimento facial é a maior queixa dos pacientes. Estudos revelam que de cada 3 pessoas que chegam a uma consulta no consultório para queixa estética, de cada 5 consultas, 3 relatam incômodo com essas alterações faciais. Sejam elas perda de contorno facial mandibular, afundamento do sulco nasogeniano, flacidez na região da bochecha e mandíbulas, ou queda na região da sobrancelha e pálpebras. Então, vejam que essas queixas de derretimento facial, elas já contemplam quase todos os procedimentos em cirurgias estéticas da face, né? Então, se o paciente tem uma perda de contorno facial ou mandibular, muitas vezes ele vai demandar um lifting facial, vai demandar um implante facial, vai demandar procedimentos de reestruturação de pele, colágeno, então ele vai demandar vários procedimentos adicionais, não somente o lifting facial. Então o lifting facial, ele acaba sendo o quê? A porta de entrada, fazer com que esse paciente entre em contato com você, procure uma consulta, e aí você consiga apresentar para o paciente um plano de tratamento efetivo para cada um dos casos e um plano de tratamento personalizado. Falando um pouco sobre o impacto, né, psicológico e estético do derretimento facial. Então, com essa paciente que ela te procura, ela já tem um grande impacto na autoimagem, a autoestima totalmente abalada. É uma paciente que vai chegar, doutor, eu não consigo me olhar no espelho. Eu me olho no espelho, meu Deus, me dá desespero, porque está tudo caindo, eu não consigo me sentir bem, não consigo nem ter um convívio social, e isso afeta, de fato, as relações sociais para uma festa, um aniversário, um show, um evento que a pessoa precise ir, muitas vezes ela se ausenta por conta da baixa autoestima, de fato, de não se sentir bem consigo mesma, né? Por outro lado, é um mercado crescente, a demanda por procedimentos de rejuvenescimento, ele cresce 15% ao ano no Brasil, e com foco em tratamentos menos invasivos e resultados naturais. Haja vista que a harmonização facial explodiu, né? A harmonização facial, ela explodiu muito rápido, porque a busca por procedimentos minimamente invasivos, ela é, de fato, uma busca muito grande, onde a maioria dos pacientes vai procurar essa gama de procedimentos que são minimamente invasivos. Panorama do mercado de lifting no Brasil.
No mercado brasileiro, os procedimentos estéticos faciais, o Brasil é o segundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e com crescimento constante, mesmo em períodos de instabilidade econômica. Então, muita gente fala, eu não vou investir num curso de cirurgia estética, porque o Brasil está em crise. O Brasil, eu não vou conseguir vender isso no meu consultório. Isso é uma inverdade. Basta você ir no CIOSP, né, em janeiro, você vai ver o tamanho dos estandes das farmacêuticas, né, Galderma, Allergan, e Renove, etc., todas elas, cada vez crescendo e multiplicando a cada ano o seu faturamento. Porque realmente os procedimentos estéticos, a gente brinca nos nossos cursos, mas é uma verdade, cada vez que vai fazer um implante facial, uma cirurgia estética da face, muitas vezes a gente solicita a tomografia computadorizada do paciente e o aluno, pô, mas esse paciente está faltando dente, está com várias ausências dentárias. De fato, o paciente muitas vezes tem ausências dentárias, mas o procedimento estético facial ele vai fazer. Ele vai juntar um dinheirinho e vai corrigir ali o que incomoda do ponto de vista estético, que ele está vendo no espelho, e os dentes que não aparecem no sorriso, ele vai deixando. Né? Esse é o cenário hoje no Brasil, ou seja, mesmo num período de instabilidade econômica, a gente tem um crescimento, uma demanda cada vez mais alta e crescente nas cirurgias estéticas da face. Mais de 210 mil procedimentos realizados por ano no Brasil. Então, esse é o índice hoje de liftings faciais realizados anualmente, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A tendência desse procedimento, senhores, a hora que o cirurgião dentista começar a realizar, é isso aqui, duplicar ou triplicar em um ano. No mínimo vai duplicar. Tá? Então, a gente vai ter um crescimento absurdo. Basta nós voltarmos um pouquinho no tempo, isso é algo que o Alexandre Morita fala muito, né? Sobre o Botox, né? A toxina botulínica, quando era realizada somente pelos cirurgiões plásticos, e depois, num passado mais recente, aberto aos dermatologistas também, era um procedimento que só o AAA tinha acesso, só os pacientes realmente com poder aquisitivo mais alto é o que tinham acesso aos procedimentos. A partir do momento que democratizou, entrou os demais profissionais, e com a entrada dos cirurgiões dentistas foi quando teve o boom, realmente, dos procedimentos injetáveis, muitas pessoas que não tinham acesso a esse procedimento passaram a ter, né? Justamente porque democratizou, os preços ficaram mais acessíveis e tornou possível que pessoas que, como o Ale falou na semana passada na nossa live no Instagram, quem teve a oportunidade de participar, como pessoas que eles fizeram num curso, um paciente que fez uma automodelação, e o paciente pagou ali o preço de um paciente modelo, coisa de R$500, ele não se recorda o valor, mas é um paciente que era da favela em São Paulo, não teria acesso a uma otoplastia jamais na vida, e conseguiu ter ali a solução daquele problema estético que levava aquela criança, uma criança de, se não me engano, 7, 8 anos, a um bullying severo na escola, no convívio social, e, enfim, a partir do momento que nós temos os procedimentos cirúrgicos estéticos faciais democratizados também, o crescimento será exponencial, e quem estiver preparado e pronto, de fato vai sair na frente, e quem chega primeiro bebe água limpa. Essa frase é muito, muito válida nesse cenário que nós temos hoje. 65% dos pacientes preferem técnicas minimamente invasivas. Então, isso é algo que chama muito atenção, né? Os cirurgiões dentistas que estão hoje já vislumbrando as cirurgias estéticas da face, estão pensando pura e exclusivamente em fazer um deep plane. Deep plane é uma cirurgia de ritidoplastia que vai abrir um acesso desde a região temporal até a região retroauricular, né? Descolar toda a pele, fazer a ancoragem do sistema musculoponeurótico, do SMAS, e depois retirar o excesso de pele. É uma cirurgia, é a mais avançada delas, dentro das cirurgias de lifting facial, mas elas vão contemplar ali 30% dos seus pacientes, 35%. Os demais, os 65%, vão procurar técnicas minimamente invasivas e vão buscar, de fato, procedimentos com tempo de recuperação menor,
né? Temos procedimento que vai devolver o paciente para o convívio social, para o trabalho, o quanto antes. E dentro desses procedimentos, nós temos ali um ticket médio em torno de R$ 15.000 para realização dos procedimentos de liftings faciais. Então, vejam que é um procedimento que tem um retorno financeiro muito interessante, isso é, obviamente, esse valor, ele sofre variações para cada regionalidade dentro do Brasil. Obviamente, em São Paulo, onde nós estamos, nós temos valores bem acima desse preço médio, mas a tendência é que nós tenhamos aí uma democratização e que os procedimentos entrem, de fato, em torno de 12, 15 mil reais, um lifting facial minimamente invasivo, e os liftings abertos, avançados, em torno de 20 mil reais. Essa é a média de preço que acredita-se que vai ser praticado aí no próximo ano no Brasil. Poxa, mas se você tiver um paciente por semana para fazer um lifting facial, um paciente. Primeiro que se você já tiver vários pacientes que você faz com resultados incríveis, postando isso no Instagram e mostrando esse trabalho, a procura por consultas já vai ser muito grande, né? Se você postar ali um paciente por semana de um lifting facial, você vai ter, no mínimo, 10 consultas chegando por semana para realizar novos procedimentos. E você vai, fazendo um procedimento desse por semana, aumentar em 60 mil reais o seu faturamento da clínica. Então, é algo realmente muito, muito interessante do ponto de vista financeiro e comercial. Mais que isso, do ponto de vista de, como eu mencionei, de ter o lifting facial como a porta de entrada para a sua clínica. Porta de entrada, aquele chamariz que vai realmente trazer pacientes para a sua clínica. Bom, evolução nas técnicas de lifting facial. Então, para muitos dentistas, o lifting começou agora, né? De pouco tempo, ele existia somente a ritidoplastia, e os liftings começaram há pouco tempo. Mas não é uma verdade, né? De 1900 a 1960, os primeiros procedimentos de liftings faciais clássicos, com grandes incisões e resultados artificiais. Então, nessa época, até os anos 60, falava-se que, né, o paciente, ou principalmente as mulheres que realizavam, saía igual o Coringa do Batman, né? Esticava até o quanto dava, esticava a comissura labial, e realmente os resultados ficavam muito artificiais, pois o foco era a remoção de pele. Então, esticava a pele o quanto dava, removia o excesso, e muitas vezes até usava grampos para fixação daquela pele, para não ter deiscência de sutura, de tanta tensão que existia nessa sutura. Então, essas técnicas hoje, elas já foram abominadas. Dificilmente algum profissional realiza um procedimento dessa forma nos dias atuais, e nos anos 70 começou a realização do Deep Plane, tá? Então, o Deep Plane, ele não joga essa responsabilidade da tensão na pele, e sim no SMAS, né? Então, no Deep Plane, nós fazemos a incisão ampla também, desde a região temporal, pré-auricular, pós-auricular, e fazemos toda a dissecção de pele. Fazemos a incisão no SMAS na região do ligamento zigomático, e ali nessa região nós fazemos suturas internas de ancoragem, tracionando o SMAS. E a partir do momento que você sutura o SMAS em toda a região da aponeurose do músculo temporal, você consegue ter já a tração dos tecidos profundos, e a pele automaticamente ela já fica sobrando onde há excesso de pele, então você não tem tensão na sutura de pele, né? A tensão está toda depositada no SMAS, trazendo assim resultados mais duradouros e naturais na ritidoplastia. Porém, em 2000 a 2010, começaram a surgir várias técnicas de mini lifting, né? Justamente porque, a partir dos anos 2000, os pacientes já estavam buscando com antecedência os procedimentos de lifting, né? Então, não esperava ali ter aquelas quedas de face extremas. Já entrou vários outros procedimentos coadjuvantes, como os preenchedores, os bioestimuladores de colágeno, e aí, nesse momento,
né, começou-se as técnicas de mini lifting, procedimentos minimamente invasivos, a utilização de fios de sustentação de primeira geração e vários outros procedimentos cirúrgicos aí avançados em mini lifting. E hoje, de 2010 para cá, de 2010 até os dias atuais, nós sempre buscamos abordagens combinadas. Então, o que mais traz resultado hoje é pensar em abordagem combinada. Então, nada adianta eu saber fazer um deep plane muito bem feito e só fazer deep plane. Eu não vou solucionar todos os casos. Eu vou abrir uma paciente que muitas vezes eu conseguiria resultados infinitamente melhores ou parecidos com o deep plane do ponto de vista estético, uma cirurgia muito menos agressiva, com uma recuperação mais rápida dos pacientes. Então, hoje, as abordagens combinadas com a associação de tecnologias, né, dos equipamentos tecnológicos, fios absorvíveis de nova geração, são a tendência para procedimentos que nós conseguimos realizar muitas vezes, na grande maioria das vezes, eu diria, em ambulatório, ou seja, dá para fazer em consultório, e com resultados muito naturais e duradouros. Então, a abordagem hoje, ela é de fato nesse sentido, né? Buscar abordagens combinadas. E dentro dos liftings faciais, nós temos desde o lifting sem cirurgia, que ele passa pelos os equipamentos e tecnologias, laser de CO2, ultrassom microfocado, a radiofrequência cirúrgica, onde o FaceTite é um dos melhores equipamentos para utilização. Nós temos o Renuvion para a região submandibular, que tem um efeito fantástico também, e também os bioestimuladores de colágeno, os injetáveis, né? Bioestimuladores de colágeno, nós conseguimos efeitos de lifting muito bons, mas tem as suas indicações específicas, seja para complementação ou em casos onde as quedas da face elas estão no estágio inicial. Então, nós conseguimos trabalhar sim com esse tipo de lifting, mas precisa ter um plano de tratamento adequado. Eu acho que a chave do sucesso não é para a gente chegar depois e falar, poxa, eu achei que ficou pouco, não esticou direito meu rosto, o resultado não ficou como eu esperava, doutor. Então, eu acho que para que nós não caiamos nessa cilada, nós temos que planejar adequadamente cada caso e saber utilizar as opções de tratamento específico para cada paciente. Ah, eu não quero fazer nenhum corte na minha pele, mas a paciente, você observa ali que essa paciente tem que passar por um procedimento cirúrgico, senão não vai alcançar o resultado que ela está buscando. Você vai ter que mostrar para a paciente isso e mostrar que o resultado vai ficar limitado se ela não fizer uma cirurgia. Tá? Então, nós precisamos entender cada caso e saber o que dá para fazer com cada um dos procedimentos e qual resultado dá para alcançar. A Lemorita chegando agora aí. Boa noite, professor. Pouco ele abre o áudio aí para falar com a gente. Bom, os liftings faciais com fios, né? Então, os liftings faciais, desde os fios de PDO até os fios de ácido polilático com o Silhouette Soft, são procedimentos que trazem um efeito lifting muito bom, muito bom. Nós trabalhamos muito com os fios para lifting, só que depende de cada caso, né? Vai ter casos que vão ter indicações, vai ter pacientes que têm pouca queda de face, mas que têm uma face pesada nessas pacientes. Muitas vezes você não vai ter o resultado adequado, então fazer um fio, seja ele um PDO ou até um Silhouette Soft, numa face muito pesada, você vai ter uma durabilidade muito baixa, a queda o peso daquela face vai proporcionar a queda com mais rapidez, mas tem suas indicações, tem resultados muito bons com os fios, e as indicações estão ali para pacientes de 35 a 55 no máximo, né? Então, passou disso, gente, já não vai ter um resultado legal, principalmente em pacientes de 35, 40, nós conseguimos resultados interessantes com fios de PDO, para trabalhar bioestímulo de colágeno, além do lifting daquelas pequenas quedas que estão se iniciando, então nós conseguimos ter resultados muito interessantes em pacientes que estão no estágio inicial de envelhecimento ali, começando a entrar nos 40 anos de idade,
são os pacientes que mais trabalhamos aí com os fios faciais. Os principais benefícios são o fato de ser um procedimento ambulatorial, realizado em consultório rapidamente, ali 30, 40, no máximo 60 minutos de procedimento. A recuperação também muito rápida, já vista que não é uma cirurgia, vai ser somente os pertuitos de inserção dos fios. Pouca equimose e edema, tá? Que também fazem com que a paciente ali faça uma maquiagem no rosto e muitas vezes no dia seguinte já consiga trabalhar. Não tem cicatriz e a versatilidade que pode ser combinado com outros procedimentos, como preenchimento, toxina, bioestimuladores, para resultados otimizados. Então, muito usado já na harmonização facial, os liftings com fios, eles têm as suas indicações, onde são, quando bem indicados, para casos específicos, eles trazem resultados incríveis. E aí já entramos nos procedimentos cirúrgicos, né, onde nós começamos aí com os mini liftings, que eu particularmente sou fã, porque nós conseguimos, quando conseguimos planejar adequadamente os casos para utilizar as técnicas de mini lifting, os resultados são sensacionais, nós conseguimos resultados incríveis com o mini lifting. Ele representa uma evolução moderna da ritidoplastia, então, falando aí nos principais cirurgiões de cirurgias estéticas da face nos Estados Unidos, cada vez menos realiza-se a ritidoplastia. Eu acho que essa é uma tendência nos Estados Unidos que já vem acontecendo há muitos anos. Eu, particularmente, participo do Congresso Americano de Cirurgia Bucomaxilofacial desde 2010, então eu venho acompanhando essa evolução das cirurgias estéticas da face. Nos Estados Unidos, quem realiza cirurgias estéticas da face é somente o cirurgião bucomaxilofacial, o que não será uma realidade no Brasil. No Brasil, é muito próximo aí de ter uma nova especialidade dentro da odontologia para realizar esses procedimentos, mas lá nós acompanhamos essa evolução, aonde cada vez menos realiza-se a ritidoplastia. Então eu não vou fazer um deep plane, uma cirurgia aberta, uma ritidoplastia, vai ter casos que vai precisar, mas cada vez menos isso vai ser realizado, até porque os pacientes vêm buscando tratamentos estéticos faciais muito antes, né? Vem realizando procedimentos de bioestimuladores de colágeno, preenchedores, fios faciais, e isso vai, de fato, minimizando as quedas estruturais da face e reduzindo o índice de casos que necessitam da ritidoplastia. Nos mini liftings, nós temos pequenas incisões, né? Elas são limitadas à região temporal e periauricular, particularmente o Max Lift. O Max Lift é um lifting muito antigo, que ganhou força aí nos últimos anos novamente, por ser uma incisão menor, né? Faz a região temporal e pré-auricular apenas, uma dissecção limitada, preservando estruturas anatômicas, e faz também o tensionamento vetorial do SMAS. Na região platismal, nós temos a platismoplastia, que é um procedimento muito pouco invasivo, né? Platismoplastia, eu tive a oportunidade de conhecer e acompanhar o professor Ian Trockel, de Nova York também, que é um dos precursores de uma técnica minimamente invasiva de platismoplastia incrível, chamada MyElevate, que está escrito aqui embaixo no slide. Essa técnica é incrível, onde faz somente furações de transfixação de fios, e nós conseguimos fazer aplicatura do platisma sem cortes. Então, são técnicas realmente que são muito avançadas nos Estados Unidos, que nós vamos trazer tudo isso no nosso curso de cirurgias estéticas da face. Reposicionamento de gorduras faciais sem remoção excessiva, né? Então, isso diminui demais o que? Morbidade pós-operatória. O paciente se recupera muito mais rápido de um mini lifting. O índice de edema e equimose é extremamente menor. Então, ou seja, se eu tenho muito menos edema e muito menos equimose, é muito menos arriscado no pós-operatório esse paciente desenvolver um seroma, desenvolver uma infecção de face, desenvolver cicatrizes mais severas nas áreas de incisão, porque é um procedimento que ele não vai ter ali uma agressão estrutural, assim como temos na ritidoplastia. Então, nos mini liftings, como eu falei, eu sou fã demais, porque nós conseguimos resultados incríveis com ele,
e temos técnicas hoje que nos permitem realizar esses procedimentos com muita excelência no consultório. O perfil do paciente está ali em torno de 40 a 60 anos, com flacidez leve ou moderada do terço inferior da face, leve excesso de pele na região submandibular, boa qualidade de pele e elasticidade ainda presente. E aí vem a associação de procedimentos, né? Ah, mas e se a minha paciente não tem uma boa qualidade de pele? E se ela não tem uma boa estruturação de colágeno? Ora, eu consigo trabalhar isso em paralelo. Eu consigo montar um plano de tratamento, fazer uma estruturação de pele prévia e depois entrar com um lift minimamente invasivo. Eu consigo ganhar uma estruturação óssea, primeiro com implantes faciais, depois trabalhar essa estruturação de pele e finalizar o tratamento com mini lifting. Eu tenho que saber quais são o leque de opções que eu tenho na minha mão e conseguir entrar com o plano de tratamento. E muitas vezes o paciente vai falar, eu não quero isso, eu quero resolver rápido, eu quero que faça a cirurgia que eu vou dormir aqui na clínica ou no hospital, quando eu acordar, acabou, é só aquilo ali e ponto final. Aí não tem jeito, você vai ter que fazer uma ritidoplastia mesmo. Né? Então vai depender, de fato, da aceitação do paciente num plano de tratamento mais alongado ou que pacientes que buscam ali uma solução mais fugaz, mais rápida. Mas ainda assim, eu alerto os senhores que tenham bastante cuidado com esses pacientes. Né? O paciente que quer um resultado imediatista ali, muito rápido, é um paciente que muitas vezes negligencia o pós-operatório, já vai querer voltar a atividades do cotidiano e não respeitar o repouso e os cuidados pós-operatórios, e é um paciente que não vai aceitar depois os procedimentos complementares que vai ter necessidade mais adiante, né? Ele vai precisar fazer bioestímulo de colágeno, vai precisar fazer procedimentos para ter longevidade naquele lifting, seja ele de qual gama for. As áreas de maior eficácia, sulco nasogeniano, moderados ou até acentuados, região de jaws ou queda de tecido da linha mandibular, flacidez inicial na região do pescoço, definição de ângulo cérvico-mandibular e harmonização de todo o contorno facial. Então, veja um caso como esse, onde nós fizemos aqui um mini lifting da técnica MyElevate, sem cortes na região submandibular, associado a 3 implantes faciais, mento e ângulo de mandíbula. Então, nós conseguimos um resultado incrível, e aí, a partir desse tratamento inicial, nós podemos depois lançar mão de procedimentos adicionais de estruturação de colágeno para ganhar mais aderência ainda desse tecido submandibular e entregar um resultado de excelência. Portanto, as principais vantagens do mini lifting são cicatrizes minimamente visíveis, seja ele um lifting, um max lifting, ou um lifting da região temporal, ou somente um lifting retroauricular. Então, nós conseguimos segmentar aquele lifting, ritidoplastia, que é um lifting total, e fazer seccionado para cada área. Nós conseguimos fazer, por exemplo, uma Castanhares, é uma técnica de lifting também temporal. Então, ela pode ser realizada com fins de elevação da sobrancelha. Nós temos o lifting endoscópico, que faz somente 3 cortes na região do couro cabeludo, na inserção do couro cabeludo, e a gente consegue fazer a elevação de toda a região temporal. Então, nós temos técnicas minimamente invasivas muito eficazes hoje para a realização dos liftings faciais. Tem um risco reduzido de complicações, como hematomas e lesões nervosas, tem um tempo cirúrgico menor, então uma cirurgia ali em torno de 2 horas, a recuperação muito mais rápida para as atividades do cotidiano, esse paciente pode voltar normalmente com 1 semana a realizar as atividades, resultados harmônicos e preservação da expressão facial natural, menor custo comparado à ritidoplastia completa, e a possibilidade da realização com sedação leve, mais anestesia local. Então, isso torna o procedimento sensacional para o cirurgião dentista, né? Além de ser muito mais seguro, com resultados incríveis, nós conseguimos muitas vezes fragmentar o procedimento em 2, 3, 4 sessões, depende do que o paciente tem indicação. Então, por exemplo, num caso como esse, você pode fazer o implante facial em uma sessão, o lifting na outra sessão, ou fazer junto. Você pode fazer só terço inferior numa sessão, fazer terço médio numa outra sessão. Então, você consegue ir fracionando o procedimento.
até para que o paciente consiga te pagar tudo, né? Já está com tudo quitado ali para você finalizar todos os procedimentos faciais. E o lifting facial tradicional, a ritidoplastia, né? A ritidoplastia é o padrão ouro ali, é o que muitos profissionais estão buscando aí dentro das cirurgias estéticas da face. A ritidoplastia é uma cirurgia totalmente aberta, onde as incisões elas contemplam desde a região temporal, pré-auricular, pós-auricular, descolamento de todo o tecido, ancoragem do SMAS, né? A principal técnica hoje é a Deep Plane, que faz a Deep Plane vai fazer essa ancoragem do tecido profundo do SMAS para pacientes que têm a flacidez facial marcada com excesso significativo de pele, quedas acentuadas no terço médio inferior de face, platismas com bandas visíveis, as bandas platismais bem visíveis, paciente geralmente acima dos 55 anos de idade, caso onde técnicas minimamente invasivas não oferecem um resultado satisfatório. E aí eu chamo a atenção dos senhores. Planejem corretamente seus casos para não colocar paciente, ou melhor, para não colocá-los em saia justa. Porque se vocês não planejarem corretamente, propor para o paciente lá, vamos fazer um minimamente invasivo, e o caso não seria favorável para o minimamente invasivo, você vai virar refém da sua paciente, você vai precisar fazer procedimentos complementares e o paciente já não vai estar satisfeita, já não vai estar confiante como ela estava no início no profissional que está realizando um procedimento. Então, mais uma vez, a grande importância é vocês planejarem corretamente os casos, caso a caso, entender especificamente a demanda de cada paciente para ser o mais assertivo possível, né? Óbvio que ninguém vai acertar todas, né? Nem ninguém acerta, mas a gente minimizar os erros, as falhas, os erros de planejamento, para que nós consigamos aí entregar resultados de excelência para os pacientes. Então, a ritidoplastia completa, ela continua sendo o padrão ouro para rejuvenescimento facial e com resultados muito duradouros. Eu vejo a opção de você ter esse procedimento no seu portfólio, ela é um chamariz incrível. Tá? Eu tenho a opção do paciente vir aqui e fazer um lifting facial. Eu brinco com os meus colegas e vou falar para vocês a mesma questão. Quem não deixa, quando vai precisar ir num supermercado e fala, poxa, o supermercado tal eu não vou. Na minha cidade, né, eu moro numa cidade interior aqui de São Paulo, onde nós temos isso muito presente aqui. O supermercado tal eu não vou, porque eu chego lá e não tem nada. Poxa, o supermercado está cheio de produto na prateleira, mas por causa de 1, 2 ou 3 produtos que ele não tem, a pessoa já estigma aquele supermercado como ruim, né? Ele não tem um produto que eu fui buscar uma vez e lá não tinha, né? E hoje, na psicologia do consumidor, isso é muito válido, O paciente vai buscar um tratamento, e aí a paciente não sabe o que ela precisa, ela vê no espelho, o rosto dela está derretendo. O que ela vai imaginar? Eu preciso fazer uma plástica. Aonde que tem isso? No consultório do doutor Maurício tem, vou até lá. Então, ela já sabe que você trabalha com esse tipo de procedimento. Então, ela vai procurar você. E aí você vai falar, não, o seu caso não precisa chegar nesse ponto. Dá para resolver com um procedimento minimamente invasivo, caso disso. Vai mostrar e planejar o caso ali junto com a paciente. Então, é uma porta de entrada incrível. Você ter a opção para o paciente de um procedimento avançado como esse, vai trazer muito resultado operacional na sua prática clínica. E aí, falando sobre pós-operatório, né? Todo paciente quer fazer logo de cara uma ritidoplastia, mas não entende esse lado da ritidoplastia. São quase 30 dias de recuperação. Então, o paciente vai ficar com uma morbidade pós-operatória grande, vai precisar de cuidados especiais, vai precisar de fisioterapia, vai precisar realmente ter repouso, né? E quem quer ter repouso de 1 mês em casa hoje? Pelo menos 20 dias em casa. Ninguém quer. Todo mundo quer voltar o quanto antes à sua atividade, nem consegue, né, ficar tanto tempo assim. Vou ter que tirar férias e eu vou ficar minhas férias inteiras na cama. Vai. Se você vai fazer uma ritidoplastia, você tem que estar preparada para isso. Tem pacientes que se recuperam com 15 dias? Tem. Mas na maioria dos casos, são pacientes já com idade mais avançada, onde o metabolismo já está mais
mais lento, e essa paciente vai ter que estar preparada para ficar mais tempo de repouso, sim, em casa. Já no mini lifting, nós caímos para 10 dias, de 7 a 10 dias, em média, 10 dias de recuperação. Então, isso já torna possível para realizar em pacientes que estão na idade ali ativa ali de trabalho, né? O paciente muitas vezes pega um feriado prolongado, faz na véspera, já deu 7 dias, um pouquinho mais, ela já está voltando a trabalhar, ela nem queima as férias dela ali no procedimento, né? Então, nós temos hoje o mini lifting como uma opção muito interessante para a realização no consultório, e eu vejo esses procedimentos de mini lifting como, eles sim, a grande possibilidade para o cirurgião dentista na prática do dia a dia, de ter pacientes ali, de vez em quando eu vou ter um ou outro que vai ser uma retidoplastia, sim, mas a grande maioria, o volume todo, o volume máximo vai estar dentro dos mini liftings. Comparativo de técnica na tabela resumida. Então, os fios faciais, eles têm uma baixa invasibilidade, uma recuperação ali de 0 a, no máximo, 2 dias, uma durabilidade máxima ali de 2 anos, e indicado para flacidez leve ou moderada. Os mini liftings têm uma invasibilidade moderada, uma recuperação de 7 a 14 dias, uma durabilidade média de 5, 6 anos, e um resultado muito natural. A retidoplastia tem uma invasividade alta, uma recuperação de 3 a 4 semanas, uma durabilidade de 10 ou mais anos, e a flacidez marcada ou flacidez severa é onde está indicada a retidoplastia. Poxa, mas se eu trabalhar um mini lifting e eu conseguir colocar na cabeça da minha paciente que o tratamento não acabou ali, que ela vai precisar ter procedimentos complementares ano a ano ou a cada 6 meses, a paciente vai ter uma longevidade muito maior do procedimento, tá? Nós conseguimos entregar resultados incríveis com uma longevidade muito próxima da retidoplastia, utilizando-se dos mini liftings. E, de fato, senhores, o lifting facial, ele vai abrir portas para diversos procedimentos na sua prática clínica. Você trabalhar com lifting facial, você vai ter essa paciente buscando ali a solução daquele derretimento facial, mas muitas vezes vai ter um sorriso que não está harmônico, vai ter perdas dentais, vai ter perdas estruturais de dentes, já com perda de volumetria, vai precisar fazer uma reabilitação dentária, vai precisar fazer preenchimento labial, vai precisar fazer toxina botulínica, vai precisar fazer todos os demais procedimentos dentro da harmonização facial. Enfim, você tendo o lifting facial disponível no rol de procedimentos da sua prática clínica, você com certeza vai atrair muitos clientes para sua clínica. Eu acho que esse é o ponto-chave, esse é o grande poder do lifting facial, é ele abrir portas para diversos outros procedimentos dentro da sua prática clínica. Como oferecer o lifting facial no meu consultório? Trabalhar com uma análise facial detalhada, então já pegar ali os pacientes que você já atende na sua clínica e melhorar, aprofundar essa análise facial, trabalhar com tecnologia 3D, ela traz esse diferencial já de cara para esses pacientes, é você mostrar na tela, no 3D, movimentando a imagem do paciente, aonde estão pontos de melhoria estética da face, o que pode ser feito para corrigir esses pontos de melhoria. Então, trabalhar com uma análise facial detalhada já traz total diferenciação para a conversão de realizar o lifting facial, ter a demonstração visual, ter a apresentação de casos de antes e depois. Os liftings faciais, como ainda não são autorizados na odontologia, nós trabalhamos com apresentações internas, mas nós mostramos vários casos de antes e depois ali na clínica para os pacientes interessados nos procedimentos. Isso acaba trazendo mais confiança para o paciente realizar o procedimento. A personalização do tratamento, né? Você trabalhar com estratégia combinada de plano de tratamento, considerando o orçamento, o tempo de recuperação disponível e os objetivos do paciente. Então, o paciente tem disponibilidade de um tratamento com mais longevidade, com mais procedimentos, mais repetições de procedimentos. Você abordar
preferencialmente as técnicas de mini lifting, e promover um plano de manutenção, né? Nenhum procedimento é definitivo, de fato. A gente fala que os implantes faciais são definitivos. Os implantes são, mas e a estrutura que está ancorada nele? Ela vai ter queda, ela vai continuar sofrendo os efeitos do envelhecimento, né? E assim é para qualquer outro procedimento. Você faz uma reabilitação dental com lentes de contato e facetas e vai achar que aquilo dali é para sempre também? Não, vai ter manutenção, vai ter que trabalhar com planos de manutenção, seja qual for o seu core business hoje. Você tem que ter isso muito claro para o seu paciente. Ó, beleza, você quer fazer um lifting facial para chegar nesse resultado, ok, mas não vai acabar aí seu tratamento. Nós vamos precisar depois fazer um plano de manutenção para que nós consigamos aí aumentar a longevidade do procedimento. E aí, o paciente entendendo isso, você vai ter, obviamente, um resultado operacional muito melhor na sua prática clínica. E potencializar o faturamento, né? Se hoje o ticket médio de um lifting facial minimamente invasivo está em torno de R$15 mil, você tendo ali um paciente desse por semana, você já faz um faturamento de R$60 mil a mais no final do mês. Lembrando que lifting facial, senhores, é saliva na hora de fechar o orçamento e sutura para a cirurgia, né? Então, é um procedimento que não tem um custo muito baixo, tá? Um custo muito baixo, o resultado operacional ele tem uma lucratividade incrível, né? E ter mais esse procedimento, no rol de procedimentos na sua prática clínica, de fato, ele traz um resultado incrível do ponto de vista financeiro. E como aprender, né, entrar para esse procedimento de liftings faciais com excelência? Então, o nosso curso de cirurgias estéticas da face, como eu mencionei no início da aula, ele é um curso que vai inicialmente ser uma pós-graduação em cirurgias estéticas da face. Assim que sair a normativa do Conselho Federal de Odontologia, muito que provavelmente ele será migrado para uma especialização em cirurgias estéticas da face, mas como hoje não existe ainda essa especialidade, mas em breve haverá, então ele vai migrar para a especialização. Então esse curso tem início agora previsto para outubro, tá? Lembrando que serão poucas vagas, vai acontecer na Bierhoff Academy em São Paulo, na escola do professor Alexandre Morita, e é um curso que vai contemplar 12 módulos, tá? Então, uma breve explanação aqui do conteúdo programático do curso. O curso com esses 12 módulos presenciais, aproximadamente 18 alunos com 6 trios. Nós vamos trabalhar em trios porque serão muitas cirurgias em pacientes, então a realização em trios, no início, alguns profissionais vão se cansando ali na hora da cirurgia, então vai tendo toda uma troca ali de cada profissional realizar um pouco as cirurgias, todo mundo vai operar, todo mundo vai ter a realização dos procedimentos com repetição várias vezes. Então, o importante é que façamos a repetição. Tá? O investimento do curso ele é de 47.800, com a matrícula de R$1.000. Na realidade, nós estamos inicialmente aí com uma bonificação da matrícula para os profissionais que estão aqui conosco nessa aula hoje, e 12 parcelas de 3.900. E quando o curso migrar para a especialização, ele vai sofrer uma mudança de grade horária, tá? Essa mudança de grade horária, ela vai ser contemplada com um aumento, provavelmente, do número de meses que o curso vai acontecer. Então, acreditamos que ele vai passar de 12 para 18 meses, e daí só continua o mesmo valor da parcela quando isso acontecer, tá? Isso vai ser explanado para cada um aí que for entrar no nosso curso. E o curso ele vai abordar, desde outubro ali, a parte teórica, né, onde está T aqui é teórico, P prática. Essa live vai ficar gravada, eu vou enviar para vocês depois o link para acesso, tá bom? Nós vamos ter toda a parte de cadáver lab, depois a prática de teórica e prática de implantes faciais, planejamento digital 3D, realização do lip lifting, prática em pacientes também, já em fevereiro começando as rinoplastias, e a partir daqui, senhores,
Fez implantes faciais, no outro mês é só lip lifting, já vai ter tudo misturado, aí já vem implante facial com lip lifting, paciente fazendo as duas coisas no mesmo caso, e já vai diversificando, né? Rinoplastia, depois as lipoplastias e lifting de terço inferior de face. Depois nós entramos já em abril nos liftings de terço superior de face e em maio, lifting de terço médio de face, junho, otoplastia. Sempre nas práticas vão ter casos de todos os demais procedimentos repetidas vezes acontecendo, e os meses de julho, agosto e setembro, só prática, repetição. Repetição, 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 para que todos saiam muito prontos para realizar os procedimentos, né? E aí não é só a realização do procedimento, é fazer o pós-operatório do paciente, entender como está evoluindo aquele pós-operatório, fazer a avaliação, entender como que vai ser planejado cada um dos casos. Então, nós vamos ter uma abordagem completa ali no nosso curso de pós-graduação em cirurgias estéticas da face.